Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre potenciação e a prof vai trazer algumas curiosidades mostrando para vocês que não são todas as potenciações que a gente precisa calcular, né, fazer a operação para poder encontrar o resultado. Sabiam que existe isso? Algumas potenciações que não precisamos calcular a multiplicação? Mas como assim, professora? Não precisa calcular a multiplicação? A gente sabe que a potenciação é a escrita resumida de uma multiplicação de fatores iguais. Realmente, se eu falar lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é como se fosse 2 à quinta potência, né? Então, para o expoente 5, realmente eu preciso fazer o cálculo. Para o expoente 4 também, para o expoente 3 também, mas existem alguns expoentes que são especiais e que a gente não precisa fazer um cálculo para chegar no resultado. Venham comigo aqui, ó. Quando eu tenho o expoente 1, bom, se eu tenho o expoente 1, está significando que eu tenho um único fator, que é quem? A própria base. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar sempre o próprio número, certo? Então, isso é um exemplo de uma potência especial, que se aparecer com o expoente 1, eu não preciso nem pensar. Coloco ali, repito o valor que está na base e está calculado. Qual outra mais? Expoente 0. Qualquer número elevado a expoente 0 dá sempre 1. Qualquer número, professor, se eu tiver lá 1.480.000 elevado a expoente 0, eu preciso calcular? Não, não preciso, vai dar 1, certo? Então, sempre que aparecer numa operação, numa conta, numa expressão matemática, alguma coisa elevado a 0, né, elevado a 0 vai dar sempre 1. E uma outra potenciação especial é uma que trata do expoente quando ele é negativo. Então, o que acontece? Essa base aqui, ó, esse A, ele não está invertido aqui, ó, 1 sobre A? Por quê? Porque se eu tenho A e não tem ninguém aqui embaixo no denominador, é como se fosse inteiro, então é como se fosse 1. Então, invertendo a base, eu tenho o quê? 1 sobre A, certo? Era A, virou 1 sobre A. E olha o que aconteceu com o expoente. Era negativo, se transformou em expoente positivo, porque a gente não faz nenhuma conta de potenciação usando expoente negativo, não é verdade? Então, como que a gente resolve isso? Inverte a base, que esse expoente se transforma em positivo e você consegue ver quantos fatores você precisa colocar nessa multiplicação para resolver a potência, certo? E onde mais a gente usa? A gente usa a potenciação para decomposição. Sabiam disso? Mas decompor, o que é decompor um número? É a gente escrever esse número em forma de fatores. Isso é uma decomposição. Outro exemplo de decomposição é escrever em forma de parcelas. Por exemplo, se eu falar 125, eu posso escrever que é 100 mais 25? Posso, é uma forma de decomposição. Mas como a gente está falando de potenciação, a gente vai pensar na multiplicação. E como que a gente pode fazer isso? Olha o 36. 36 eu sei que é 4 vezes 9, mas o 4 eu sei que é 2 vezes 2, certo? O 9, 3 vezes 3. Então, a decomposição do fator 36, né, do número 36, são esses dois fatores aqui, que é o quê? 2 ao quadrado, porque o fator 2 aparece 2 vezes, e 3 ao quadrado, porque o fator 3 aparece 2 vezes. Mas, professora, 36 é um número baixo, é facinho de fazer. E se fosse um número maior? Muito bem, se fosse um número maior, o que eu posso começar? 144 é par, não é par? Então, eu posso fazer o 144 dividido por 2. 144 dividido por 2 vai dar 72, ou seja, 2 vezes o 72 dá o 144, não dá? E assim eu vou efetuando as divisões. 72 por 2 dá 36, 36 por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3. Então, aqui a gente tem a decomposição do 2 elevado à quarta, 3 ao quadrado é o 144. E quando isso acontece, é chamado de fatoração. Muito bem. Então, nesse vídeo, o que nós vimos? Nós vimos a decomposição em fatores, né, de um número, usando a potenciação. A gente viu que isso é uma fatoração e a gente também viu algumas potências especiais. Com isso, a gente finaliza o vídeo. Espero que tenham gostado e até breve.